Gogó es brasileiro, de Poteriandaba, una pequeña ciudad del interior de Sao Paulo. Él es casado, tiene 4 hijos, vive desde hace 40 años en el nordeste, en una región semiárida. Y su trabajo a lo largo de los años ha sido en comunidades eclesiales de base, en pastorales sociales, en los movimientos sociales y en comunidades tradicionales. Pero desde hace 9 años él es miembro del equipo de Tierra, Agua y Medio Ambiente del CELAM. Y su formación es en filosofía, en teología y en estudios sociales. Y ha escrito libros y canciones, ¿verdad? Dice que libros y canciones. Pues los invito a darle un fuerte aplauso y recibirlo en nuestra asamblea. Alô? Sim. Buenas noches. Entonces, primeiramente, eu quero dizer que para mim é uma alegria e um honor estar aqui com o Leonardo, porque é um dos homens que hicieron mi formação. Bueno, eu hablo português e vou falar portunhol para facilitar a comunicação. E nos conhecemos desde a década de 80, em la diócese que eu vivo, em el nordeste do Brasil, e Leonardo iba hasta allá para nos assessorar muitas vezes. Bueno, quando me invitaram para dar um testemunho, eu me perguntei, foi Godoy, isto é, arte de Godoy com as chicas que organizaram as coisas. Eu não tenho nada de especial para ser um testemunho. Todos os hermanos que estão aqui, todas as hermanas que estão acá, de pelos blancos, já, e que vêm das comunidades eclesiais de bases, das pastorales sociais, ou que estão involucrados com as lutas do pueblo, de nosso pueblo, lutas sociais, ambientales, todos vocês são como eu sou e eu sou como todos vocês. Não há nenhuma particularidade. Pero eu penso que é sempre bom também para rever a própria vida e para ver por onde andamos e por onde vamos caminhando. E desde ayer, ouvindo todas as ponências acá, particularmente a análise da conjuntura que hecha aqui, eu me relembrava de uma frase de San Juan de la Cruz, que ha dicho que uma vez eu estava lendo os poemas que estão alrededor de la noche escura, não? E então há uma frase de San Juan de la Cruz que era assim, eu não me recuerdo exatamente as palavras, mas era assim: é justamente por não ver por onde eu vou que eu vou. Essa frase me chamou a atenção, porque Juan de la Cruz, em sua noite escura personal, Santa Teresa, em sua noite escura personal, não conseguiam enxergar em espanhol. Enxergar é ver, mirar. Por não saber por onde ir, então, e por não ver por onde ia, caminhava. E depois Pedro Casaldáliga, que hoje está viejito, faz uns 4 meses que estive lá pela Lazia de São Félix, com Parkinson e tal, ele levou a categoria da mística da noite escura para o campo social. Pedro tinha uma frase que diz assim: vivimos
em la larga noite escura neoliberal. Então, traz a categoria da noite escura para o campo da sociedade. Então, muitas vezes, eu não quero plantear acá uma falsa esperança, mas é porque na trajetória da vida, muitas vezes, como persona e como comunidade, como pueblo, estamos em uma profunda e larga noite escura que não sabemos exatamente para onde vamos, pero hay que ir, não? E vamos adelante. Então, eu nasci em interior de São Paulo, uma pequena cidade que se chama Potirendaba. Estava falando com Dom Reginaldo, que é o bispo em Jales, que é uma cidade cerca de minha origem. E quando eu tinha, sim, filho de família católica, meus bisabuelos eram italianos, e chegaram em Brasília no início do século XX para trabalhar em las culturas de café em el interior de São Paulo. E a tradição em minha casa era uma tradição religiosa, católica, e eu fui criado nesse espaço. Pero quando tinha uns 13 ou 14 anos, houve em minha cidade uma missão redentorista. E aquilo me gostou muito. Então eu fui para o seminário com os padres redentoristas. Um homem que me levou, era a primeira missão dele, muito jovem como padre, e hasta hoje é um dos grandes bioéticos do Brasil, Padre Márcio Fábio dos Anjos. Então, fui para o seminário. Isto era 1969. Medellín estava sendo concluído. Em Brasil, uma ditadura militar que era totalmente oscura, não? E nós outros não sabíamos disto, não tínhamos a consciência disto. E depois de Medellín, começa a chegar os livros. Jesus Cristo Libertador, Teologia de la Liberação. E teníamos em seminário na revista que eu não sei se há todavia francesa, La Vie Catholique. E La Vie Catholique fazia muitas entrevistas com Dom Helder Câmara. Então, todos os meses recebíamos La Vie Catholique em francês. E Dom Helder fazendo a denúncia da ditadura via França, porque em Brasil não poderia falar. E mais tarde, a prisão de los dominicos, Frei Beto, Frei Ivo, Fernando, e depois o mártir de la tortura brasileira, Frei Tito de Alencar. Não? E depois, mais tarde, em 77, 78, os paros do polo industrial brasileiro, em la região de ABC, em São Paulo. Então surgiu a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e a persona de Lula. Não? E eu vivia em São Paulo. Então, com todo isto, eu não estava muito satisfeito com a vida de seminário. E eu pensava em cambiar, em mudar. Então, eu empecé por um trabalho que também começava em Brasil, que era o trabalho com os homens e mulheres de las calles de São Paulo. Em português se chama o povo da rua. E não hacíamos grandes coisas. Por la madrugada salíamos por el centro de São Paulo, um grupito de pessoas, para falar com quem estava em las calles, chicos, niñas, mulheres, prostitutas, pessoas que viviam abaixo de las puentes, em la tubulação del metrô, onde sai el ar mais caliente, e aquele ambiente todo de la miséria humana, não? De las pessoas de las calles. E uma vez, as hermanitas que articulavam o trabalho decidiram fazer um encontro del pueblo de las calles.
E um dia se convocou, atrás da Catedral de la Sé, os pobres de las calles para ir para um encontro de um dia. E apareceram mais de 200, de homens e mulheres. E o cardenal de São Paulo era Dom Paulo Evaristo Arns. E Dom Paulo foi para encontrar com os pueblos de la rua, de las calles. E aí, hablando com eles, celebrou na missa. Também estava lá um padre americano que vivia com o Helder em las calles de Recife e que foi preso por el regime militar que eu me olvidei o nome. Pero era um norte-americano que se hizo um homem de rua, um homem de calle. Maurício? Era isto? Lourenço. Isto. Bueno, então eu queria descer umas coisas para ver como muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente que a gente só vai ver o que isto significa muito mais tarde, muito depois. Então Dom Paulo perguntou aos homens e às mulheres que estavam allá: "Ustedes vão a la misa?" E um ergueu a mão e disse: "Eu quero ir a la misa, pero quando chego em la puerta, as pessoas me empurram para fora." E um outro, quem conhece São Paulo, em el centro tem el mosteiro de los beneditinos. Não há nenhum beneditino acá, hein? Espero que não. Há um pátio, como se chama em português, um pátio para fora del convento, assim, e na proteção. Então, nas madrugadas frias e de muita lluvia de São Paulo, os mendigos iam todos para allá, para se agasalharem. Pero então um homem ha dicho: quando estamos lá em el mosteiro, que estamos dormindo nas madrugadas, os monjes pegam um vaso de água fria e jogam el água em nós outros, para nós outros salirmos de allá. E eu já não estava muito satisfeito com a vida de seminário e já pensei: não é isto que eu quero para a minha vida. Não é isto. Eu não quero cerrar as portas para os pobres de las calles. Eu não quero jogar água fria em los mendigos nem na madrugada. Não é? E muita gente que estava allá era gente que não tinha nome em las calles. Se chamava Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão, todos esses nomes. São estados brasileiros do Nordeste que as pessoas quando vão para o Sul ou o Sudeste não têm nome. Então é baiano, pernambucano, sempre assim, não? E o povo da rua tinha esses nomes. Então, em janeiro de 79, eu estava concluindo a teologia. Eu liguei aos superiores e disse: eu não vou me ordenar, eu quero fazer uma experiência primeiramente. Então, para onde vas? Eu vou para a Bahia porque lá tinha um obispo redentorista que depois Leonardo conheceu muito bem, que se chamava Dom José Rodrigues. E era uma época que o regime militar começava a construir as grandes obras brasileiras e começou por a calle do Rio São Francisco, uma represa que desplaçou de seu lugar 72.000 pessoas, 4 cidades. E a diocese tinha solamente 7 padres, sendo solamente um brasileiro, os outros 6 eram estrangeiros, e umas hermanitas em las comunidades. E Dom José, um dia passou em ele seminário e disse: estou precisando de gente. Quem quiser ir para Juazeiro de la Bahia trabalhar comigo para atender a população que está sendo desplaçada, eu necessito. Pode ser padre, pode ser laico, qualquer pessoa. Então, eu e 4 pessoas, 3 mais amigos, é acá que vou fazer minha experiência de vida. E fui para fazer
uma experiência de uns 3 anos, era mi propósito. Bueno, a experiência já dura 40 anos. ¿No? É um pouquinho... Quando cheguei, havia só uma hermanita num dos municípios que hasta hoje é um dos municípios mais pobres do Brasil. Temos 5.500 municípios e isto está entre os 500 mais pobres, Campo Alegre de Lourdes. Pero é em la fronteira com outro município que é histórico em Brasil, que se chama São Raimundo Nonato, no Piauí, onde há um parque arqueológico, que se chama Parque Arqueológico de la Serra da Capivara. E os antropólogos e os arqueólogos nos dizem que allá já estava morando pessoas há 48.000 anos atrás. E a antropóloga disse que não é solamente 48.000 anos atrás, 100.000 anos atrás. Isto cambia toda a teoria da expansão humana na face da Terra. E aí, os painéis rupestres, os desenhos e tal. Bueno, fui morar em Campo Alegre. Pero fiz a primeira experiência em janeiro de 79. Quando cheguei, lá hermanita, e fomos um grupo grande, um bus. Cada um para uma comunidade. Não? Então me pus numa comunidade que se chama Pajeú. Pajeú é um árbol. E quando eu cheguei na comunidade, a irmã já sabia. Te ponia lá dia 2 de janeiro e só volvia para te buscar dia 30 de janeiro. Porque sabia que se passasse um carro, allá, tu ibas embora. Então, o choque da pobreza, da miséria, não? Do hambre, e particularmente marcou minha vida para sempre o choque da água. Porque não tinha naquele tempo água potável. A água era uma coisa que vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. Por favor, passa mais uma vez, mais um, pode ir. Isto era a água que teníamos. Isto se chama barreiro. Com a luz aqui está mais flaca, mas é uma água amarilla, não? E quando llueve, porque é água de lluvia, quando llueve é água roja mesmo, não? E esta é água de los perros, de los cerdos, de los caballos, de las vacas, pero é a água de las personas, de lavarem a roupa, lavar os pratos, tomar uma ducha, de hacer la comida e de beber. Não? Então, isto para mim foi terrível, porque eu não posso me esquecer de isto, porque hasta hoje eu tenho amebas. E é impossível, eu não vou mais ao médico porque não te erradicas mais, não? Quando eu estou malo de la barriga, já passo em la farmácia, já compro um remédio e tomo para melhorar um ano ou alguns meses, porque depois eu sei que vai regressar novamente. Bueno, esse é o impacto da água. Então, empezamos a fazer um trabalho com as comunidades. Pero quando 2 anos depois, houve uma sequia de 3 ou 4 anos. E com a sequia, incluso esta água não tínhamos mais. O povo não tinha mais. Então, os brasileiros que estão aqui, Leonardo conhece muito bem a literatura brasileira, os livros de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Vidas Secas, o poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, os quadros de Portinari, todos vão, e as canções de um grande músico brasileiro nordestino, Luiz Gonzaga, vão falar de esto por décadas, de la sequía, del hambre, de la migración, de las muertes de los niños, de los saques, de las migrações, de los desespero del pueblo. ¿No? Então, quando fui em ano de 83, eu vi todo isto. Todo isto aconteceu em Campo Alegre. Hambre, mortalidade infantil, migrações intensas, as pessoas indo embora. E depois,
um dia a população entrou na cidade, umas 5.000 pessoas, isso eu jamais esqueci em minha vida, e saqueou a cidade. Saqueou. Os armazenes onde tinham comida, essas coisas todas, hicieron um saque allá. Levaram todo embora. Não? Naquele dia, eu pensei comigo, eu não vou mais embora de cá. Seja o que Deus quiser, pero eu vou continuar por cá. Não é? E realmente não sabia mais o que fazer. Pero a diócese, eu me lembro que um dia teníamos uma assembleia da diócese e Dom José Rodrigues, que era nosso obispo, perguntou, como que vamos fazer uma assembleia? Porque as pessoas não queriam missa, porque não tinham água. Não queriam bautizado, que o bautizado é sagrado. Porque não tinham água para dar para as pessoas. Não? E Dom José perguntou, como que um pueblo hambriento pode ser igreja? Hicimos uma assembleia com esta temática, como um pueblo hambriento pode ser igreja. Bueno, esto cambiou também toda a visão que eu tenho de Deus. Cambiou totalmente. Eu venia da teologia, da filosofia, o Deus não de los teólogos de la liberação, né? De los outros teólogos. Pero para que me servia Deus allá? Não servia para nada, não servia para o pueblo, não? A ausência total da paternidade, da fraternidade, da sororidade. Se perguntava, afinal de contas, né? Onde está Deus acá? É? Então, cambiou muito a forma de eu ver Deus. Os homens e as mulheres de las calles em São Paulo e os pobres da região do Nordeste. Não? Eu tive que reelaborar minha teologia, minha filosofia, minha espiritualidade. Não? Como trabalhar com isto, como lidar com isto, com tanto sofrimento humano, que não é um sofrimento personal, pero coletivo. Então, junto com outras comunidades e outras pessoas, começamos a buscar uma solução para isto. Né? E quando chegou a década de 90, então descobrimos uma novidade, que era a captação de água de lluvia por los tecos de los telados. Uma invenção de um trabalhador que fazia piscinas em São Paulo. E levou a tecnologia para o sertão e disse, eu não vou fazer piscina para os ricos acá, eu vou fazer um reservatório para captar água de lluvia para minha família. Não? E inventou isto, para frente. Por favor. Sim, para. Pode passar, para frente. Isto. Isto é uma cisterna que chamamos, não? Capta a água de lluvia em lo techo e cai acá. 16.000 litros solamente. É água exclusivamente para beber e cocinar. Solo para isso. 7 litros de água por pessoa al dia. Não se pode passar de 7 dias, porque senão não completa o ano. E é cientificamente elaborada, não pode entrar luz para não criar micro-organismos. E eu pensava, essa água vai apodrecer, né? Pero não apodrece. A água está já intacta 7, 8 meses. E depois, então, as pessoas são educadas a pegar a água, pôr em um filtro e pingar uma gota de cloro para matar as bactérias. Esto para beber. Gente, em 20 anos, com o apoio do governo Lula e governo Dilma, há que ser muito claro, hicimos 1 milhão destas cisternas para 1 milhão de famílias. 1 milhão. Isto significa 4 milhões de pessoas. Para frente, mais uma. E esta para produzir, porque esta pode captar o água del suelo. Então, a água que vem por lá, em português se fala enxurrada,
que vem correndo e penetra e é guardada. Esta é de 50 mil litros, para produzir. Produzir o quê? O que as pessoas querem produzir para frente. Produzem isto. Com a água dilúvia. Não é? Agroecologia perfeita, não agride o ambiente, não hace nada de malo para ninguém, tu puedes poner, e isto replicamos mais 250 mil tecnologias como esta para o pueblo. Com as políticas sociais de Lula e de Dilma, salário mínimo, luz para todos, telefonia, internet, porque quando eu cheguei não tinha nem energia elétrica. Não teríamos nada, 4 anos à luz de vela, de candeeiro, não teríamos comunicações, nada. Com as políticas sociais e a valorização do salário mínimo, com essas políticas, Campo Alegre passou de um IDH de 0,27, que é o nível da África subsaariana, para um IDH de 0,57 em 20 anos, que significa pobreza todavia, pero no mais miséria. Não? Então, cambiou a região, cambiou, não há mais hambre como teníamos, não há mais sede, não há mais migrações, não há mais saques, com coisas muito simples. Então, quando eu estou na noite escura, que vocês podem estar, eu digo assim, para mim isto nunca ia cambiar. As pessoas falavam isso para nós, o Nordeste não tem jeito, é uma região inviável, não é lugar para a gente viver. Oímos isto a vida inteira, 500 anos de domínio coronelístico e não cambiamos nada. Não? Pero em 20 anos hicimos o que todos os governos anteriores nunca hicieron. Não? E produziu seus frutos. Ganhou o prêmio da ONU no ano passado do segundo melhor projeto de luta contra a desertificação em todo o planeta Terra. Né? Então, uma coisa muito importante. Para concluir, porque eu tenho 2 minutos, eu quero ouvir também Leonardo, como todos vocês. Terceiro, só uma experiência muito ratita para dizer como as coisas, muitas vezes, podemos sembrar, que a colheita um dia chega, não? Como acá, sembrar, porque um dia o desespero, os impérios, os opressores não têm a última palavra sobre a vida, sobre o reino de Deus, são temporários. A Bíblia diz que passam como uma erva, não é? Se acabam ali mais arriba. Onde eu estive 9 anos, por conta destas coisas, em uma equipe de terra, água e meio ambiente del CELAM. Vocês sabem, CELAM é assessoria aos obispos. E depois de 8 anos, falando dessas coisas, do calentamento global, ecologia, a deforestação, a erosão da biodiversidade, tal, e as coisas não cresciam, não evoluíam, não? Então, um dia na reunião, eu disse, eu penso que a igreja tem que dar um passo adelante. Há que se pronunciar organicamente, sistematicamente, sobre a crise ecológica. Não se pode solamente ficar com as experiências das igrejas locais e tal. Então, o monsenhor que estava aí contestou, essa questão ecológica não é para a igreja? Então eu disse, sim, para mim é, porque toda a questão da criação, na Bíblia muitas vezes se habla de práticas ecológicas, como o descanso da terra em los 7 anos, não é? A captação de água dilúvia, a Bíblia habla disso também. E há também a aliança, não é? A aliança que Deus hizo com toda a criação. Então, o Senhor contestou mais uma vez, a aliança é com o povo de Israel. Sim, pero quando Noé saiu da arca, Deus disse assim, vou fazer uma aliança com vocês, Noé, com tus familiares, com todos os animais que saíram da arca,
os animales domésticos, os animales selvagens. Eu vou, como um bom ambientalista que Deus é, eu vou fazer uma aliança com todas as gerações futuras. Então, o obispo disse assim: então eu sou igual a um perro? Eu sou um caballo? Eu sou uma cabra? Então, eu ouvi um pouquinho meio assustado também, não? E disse: depende. Depende de la mirada. ¿Por qué depende de la mirada? Bueno, porque como los caballos, como las cabras, los chedos, tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que respirar, nascemos, procriamos, morimos. Então, do ponto de vista biológico, sim, nós somos igual aos caballos, às cabras e como todos os animais. Somos animais, não? Claro, pero nós outros como pessoas humanas, solamente nós temos a capacidade de compreender tudo isto, não é? E por isso somos a consciência da Terra, a consciência do cosmos, ou o coração da Terra, o coração do cosmos, não? Bom, depois deste dia eu enviei uma cartita lá e disse: eu vivo muito lejos, é muito caro para vir para cá, então eu não puedo mais. Então, quando chegou Francisco, e depois quando chegou Laudato Si, eu fiz uma mirada para trás e pensei: não foi tempo perdido. Não foi tempo perdido, não? Então, graças. Eu penso assim, eu penso que hoje, podendo mirar para trás, muitas coisas que hacemos hoje não é tempo perdido. Em seu momento da história, sendo uma boa semilla, vai produzir seu fruto. Graças.